dia, gente. Bom dia, gente querida e amiga do canal Paz e Bem. Bom dia, gente querida e amiga da Pós TV 247. Eu sou Mauro Lopes, esse é mais um programa Paz e Bem, tudo diferente hoje, tudo absolutamente diferente. Hoje nós vamos fazer pão. Hoje nós vamos fazer pão nesse Paz e Bem, que acontece num dia tão especial, um dia muito especial, 3 de abril de 2020, uma sexta-feira, Paz e Bem de número 497. Paz e Bem de Paz e Bem de número 497. Tem até uma orquídea aqui para comemorar. Tem o sol para comemorar. É uma manhã de céu para comemorar esse 3 de abril do nosso encontro. Em meio à quarentena, hoje nós vamos aprender a fazer pão. Porque é o pão da quarentena. Porque é o pão da vida, porque é o pão de partilhar a vida com quem você estiver nessa quarentena. Vou contar uma história bem rapidinha e nós vamos para a receita direto. Uma vez eu morei, durante pouco mais de um mês, numa favela muito pobre na divisa de São Paulo com Santo André, favela Lamartine, muitos anos atrás, numa pequena comunidade, no alto da favela. Morava dentro de uma capela, a capela Nossa Senhora Aparecida. Tá aqui, né? Tá até aqui em homenagem. Tá aqui ela, Nossa Senhora Aparecida. E morávamos lá uma missionária e eu, 2 padres e eu. E aí eu fui aceito nessa comunidade e aí fui ser apresentado à comunidade da favela, as pessoas que moravam na favela. E então ia de barraca em barraca. Uma favela muito pobre ainda, de barracos de madeira, poucas casas de alvenaria, uma pobreza, muita miséria na favela, muita miséria. Opa, tem até cachorro hoje latindo. E aí lá fui eu ser apresentado, de barraco em barraco. E lá eu aprendi a importância de cozinhar. E lá eu aprendi o gosto de cozinhar. Lá eu aprendi, eu devia ter, não sei, 46 anos de idade, alguma coisa assim, 47 anos de idade. Lá eu aprendi que cozinhar é doar vida e que sentar ao redor da mesa é partilhar, é compartilhar a vida. Lá eu descobri a verdadeira cultura e espiritualidade da comensalidade, que é este prazer de partilhar a vida ao redor da mesa, que é algo que transcende as religiões, está presente no universo da cultura de todo o planeta, de toda a humanidade. Mas foi lá que eu aprendi. Porque em cada barraco que eu ia, como eu comi bem. Como me serviam pratos fantásticos, maravilhosos. Foram as melhores comidas que eu comi até hoje. E diferentemente do que é para mim, uma pessoa de classe média, fui até já rico na vida, em que você convida pessoas para ir em casa e... enfim, não é um grande sacrifício. Está lá, dentro do orçamento doméstico, por mais que o nosso orçamento doméstico seja equilibrado. Na favela, não. O que eu via ali era sobre a mesa aquilo que ia fazer falta para as pessoas. Sobre a mesa estava o essencial, não o acessório. Sobre a mesa estava, de fato, a vida das pessoas. Sobre a mesa estava aquilo que se arriscava a faltar no dia seguinte, nos dias seguintes para aquelas pessoas. Ali eu aprendi o valor da comida. Ali eu aprendi o valor da refeição partilhada, da comensalidade. Então, fazer pão, esse nosso encontro em que vamos aprender a fazer pão, é cultivar em nós essa cultura da comensalidade. Cultivar em nós a partilha da vida pela refeição. E a refeição mais básica? Pão. Pão. Só precisa de 4 coisas, mais nada. E esse pão tem uma característica especial. Ele é feito com esses 4 ingredientes
E algo que nós temos agora na quarentena: tempo. Tempo. É um pão no qual fazer esse pão é observar o trabalho do tempo, mais do que uma atividade. A gente mais observa o tempo trabalhando do que efetivamente trabalhamos. E nós temos tempo agora na quarentena para isso. E vai ser um prazer, uma delícia, depois que você fizer seu pão, partilhar com aqueles que estão contigo na quarentena. Se você está sozinho, você tem refeição para uma semana inteira. E para celebrar, então, o seu encontro comigo, o seu encontro com toda a comunidade do Paz e Bem e da Pós TV 247. Pão. Se você não está inscrita ainda no canal Paz e Bem, inscreva-se. Se está assistindo esse nosso encontro de fazer pão pela Pós TV 247, dá um pulo no canal Paz e Bem, inscreva-se. Se tiver condição, torne-se um assinante solidária. Pois bem, pão. Quem me ensinou esse pão foi um economista. Incrível, incrível. Foi um grande economista, um homem excepcional, Ladislau Dobor. Ladislau Dobor, um economista ligado às causas do povo brasileiro, profundamente ligado. Ele é hoje um dos líderes deste movimento Economia de Francisco, liderado pelo Papa Francisco, mas que junta gente de todos os quadrantes, todas as religiões. O encontro seria agora, em março, lá na cidade de Assis. Chama-se Economia de Francisco, não por causa do Papa Francisco, mas por causa de Francisco de Assis. Eu diria mais propriamente a Economia de Francisco e Clara. Não vai ter. Foi adiado para novembro, por conta da crise do coronavírus. Então, mais um bom motivo para esse pão ser inspirado por alguém que está no centro de um episódio também impactado pela crise do coronavírus, Ladislau Dobor. A receita não é original dele. A receita ele tomou emprestada de um padeiro de Nova York. Pronto, Nova York. A cidade que é o epicentro da crise do coronavírus no mundo hoje. Na descrição do vídeo, você vai ter toda a receita. E na descrição do vídeo também tem um link para o vídeo deste padeiro de Nova York, mostrando como se faz o pão. Está em inglês. Esse vídeo foi feito em 2006 já pelo New York Times. Está em inglês, mas se você olhar a receita e prestar atenção aqui e olhar o vídeo, vai saber fazer. Me ajudou bastante olhar o vídeo quando eu aprendi a receita. É fácil, gente. Pode parecer meio complicado, mas é muito fácil fazer o pão. 4 ingredientes apenas. Farinha. Tá? Essa farinha é uma farinha mais cara, mas era a única que tinha no mercado. Em geral, eu compro uma farinha de trigo mais barata. Eu uso farinha de trigo branca. Você pode usar a farinha de trigo integral misturada com a branca. Acho que só integral vai ficar muito pesado o pão. Mas eu recomendaria, acho que fica mais fácil, se você puder, se você não tiver restrição, começa com a farinha branca. Depois você vai construindo a sua receita. Então, farinha, sal, farinha, sal, fermento de pão e água. Acabou. Não precisa de mais nada. Farinha, sal, fermento e água. Fácil. Fácil. Então, vamos lá. Vamos lá, que o tempo ruge. Presta atenção se quiser dar um pause no vídeo e pegar caneta e papel também para anotar, fica à vontade. Vamos lá. Eu tenho aqui minha balancinha, tenho muitos anos ela, tá? Então tá aqui minha balancinha, para a gente ver as quantidades. Mas eu vou passar para vocês as quantidades onde tá? Xícaras. E aí? Xícara da TV 247. Tá aqui. Então, vou falar também as quantidades em xícara para quem não tiver balança. Então, primeira coisa, farinha. 400 gramas de farinha. 400 gramas de farinha é 2 xícaras bem cheias, transbordando mesmo. Transbordando. Então, vamos lá. Eu não vou passar para a xícara, porque vai ser uma sujeirada sem par aqui. Quando acabar, ainda vou reorganizar esse estúdio aqui para começar a trabalhar na Pós TV 247. Então, vamos lá. 300
350. Quando eu estou fazendo na cozinha, eu não sou tão cuidadoso assim, porque também eu não preciso trabalhar, não preciso usar a mesa depois para trabalhar, para a Pós TV 247, ou para o canal, ou para o Brasil 247. Na verdade, eu começo trabalhando na edição. Então, 400 gramas de farinha. Farinha vai para lá. Tá aqui, ó. Uma vasilha. Simples. Joga a farinha na vasilha. Ok? Depois, o que a gente precisa? A gente precisa de sal. Sal. Simples. A receita fala, vocês vão ver, 8 gramas de sal. Mas quem vai pesar 8 gramas de sal? Então tá aqui, uma colherzinha de chá. Uma colher de chá bem cheia, tá? De sal. Joga aqui. Agora, e esse é o segredo, então, sal. Esse é o segredo desse pão. Nesse pão a gente vai contar com um grande auxílio do tempo, ele que vai trabalhar. Então, precisa de pouquíssimo fermento. Pouquíssimo fermento. Então, é o seguinte, é meia colher de chá de sal. Meia colherzinha de chá de sal, não, desculpa, de fermento. Põe o fermento do lado oposto de onde está o sal, né? Aí eles vão misturar no nosso movimento. Não joga um em cima do outro, não. Dificulta o crescimento. Eu não sei exatamente por quê, mas é o que dizem os cozinheiros químicos. Então, já foram 3 ingredientes, reparou? Farinha, sal e agora o fermento. O fermento biológico, tá? Não o fermento químico, o fermento biológico. Tá? Aquele pozinho. E o último ingrediente, água. 300 gramas de água. O que é 300 gramas de água? Uma xícara quase cheia. Se de farinha são 2 xícaras transbordando, 300 gramas de água é essa xícara, ou uma xícara de chá, quase cheia, quase cheia. Eu vou pesar. Oh. Pronto. 300 gramas. Vem para cá a água. Então, nós vamos jogar água. Sem dó nem piedade. Joga água. É uma maravilha, uma delícia. Agora, vem uma parte, deixa eu botar para cá, essa nossa balancinha. Você não será mais necessária. Agora vem a parte mais difícil. É misturar isso aqui. É misturar. Eu vou fazer algo que eu não devia fazer aqui. Eu trouxe até uma colher para mexer, mas é um prazer mexer com a mão. É um prazer. Minha mão tá limpa. Lavei bastante a mão antes de começar. Então, nós vamos fazer assim. Eu tenho umas toalhas aqui para cobrir depois. Uma toalha, não, um pano de prato. Eu vou tentar limpar minha mão com isso. Ó. Que difícil. É só mexer. É só mexer. Tá? É só mexer. Gente, a vida está acontecendo aqui nesse instante. Nesse instante, nós estamos dando condição para que a vida floresça ao fazer esse simples movimento de mexer, de misturar o fermento à massa, à água, ao sal. Que a gente seja fermento. Que a gente seja fermento. É uma imagem muito forte na trajetória de Jesus, já que eu falei dessa experiência lá na capelinha Nossa Senhora Aparecida, essa ideia de ser fermento na massa, de sermos cada uma de nós, no nosso anonimato, na nossa pequenez, na nossa individualidade, que a gente possa se misturar amorosamente com as outras pessoas e sermos, então, fermento na massa. Olha a minha mão. Agora eu quero ver. Eu sabia que isso ia acontecer. Vamos lá. Bom, pano de prato, você será lavado depois. Ah, mas eu não vou lavar a mão com esse pano de prato. Não vou limpar a mão, porque nós vamos usar para cobrir. Esse pano de prato me foi enviado por uma querida amiga do Rio Grande do Sul, Almeri Espíndola, um pano de prato Lula livre. E ele agora está livre. Está solto. Ainda não está livre, mas está solto conosco. Então eu vou usar esse outro pano de prato para dar uma limpadinha na minha mão e mostrar para você
como é que ficou essa nossa... Pronto, depois vou te lavar, pano de prato. Assim, eu posso mostrar sem ir metendo farinha em tudo quanto é coisa. Pronto, tá aqui, pano de prato. Ó, ficou assim, tá? Acabou, 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 tá aqui. Daqui vai sair o pão, não precisa sovar, é só misturar. E agora, nós vamos fazer uma coisa maravilhosa, que é observar o trabalho do tempo. Então, esta vasilha, com esta massa, que é o nosso pão, vai descansar e trabalhar. Vai trabalhar descansando. Vai trabalhar enquanto a gente observa, enquanto a gente olha o maravilhoso trabalho da passagem do tempo. Então, esse pão é também uma homenagem àqueles velhos e velhas que são alvos dessa crise, dessa pandemia, os mais fragilizados, para que a gente possa observar o maravilhoso trabalho do tempo feito neles. E nos solidarizarmos, estarmos com nosso coração muito unidos a eles, observando o trabalho do tempo acontecendo aqui. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai cobrir, e nós vamos colocar em qualquer lugar. Só não coloca na geladeira, pelo amor de Deus. A gente vai colocar em qualquer lugar, qualquer cantinho da sua cozinha. Eu posso deixar aqui no meu escritório, de 12 a 18 horas. Só. Então, agora esse fermentinho que está lá, aquele pouquinho, aquela meia colher de chá de fermento, vai começar a interagir com a farinha, a água e o sal, e você vai ver que maravilha. Você pode, ao longo dessas 12 horas, ir olhando e vendo esse maravilhoso trabalho do tempo acontecer. Então, ao longo de 12 a 18 horas, se puder deixar 18 horas, melhor ainda. Isso vai virar uma massa. E ela vai ficar, inclusive, o trabalho do fermento, né, as bolhas que vão se formar, ela vai terminar essas 12, 18 horas com bolhas até meio acinzentadas. Acinzentadas. Tá? Deixa lá. E vai olhando. Então, o tempo total... Então, são 12 a 18 horas, depois nós vamos usar mais 2 horas para um novo descanso, vou falar como, e depois mais 1 hora, mais ou menos, de forno. Então, faz a conta de trás para frente. Então, se você quer o teu pão de manhã, calcula, se você vamos usar 12 horas, então 12, 14, 15 horas. Então, começa o processo 15 horas antes e levanta 2 horas antes do resto da turma na casa para que o pão esteja quentinho quando todo mundo acordar. Aí, depois de 12 horas, esta massa cinza, você vai despejar. Pode ser, se você tiver um tampo de pedra na cozinha, você pode usar o tampo de pedra. Tá? No meu caso, aqui nessa casa onde eu moro atualmente não tem, eu uso uma tábua. Então, joga farinha para não grudar, vira essa massa. Você vai ver, ela vai dar uma esparramada assim, vai estar maravilhosa essa massa, depois aí desse tempo, de 12 a 18 horas. Aí é super simples. Você vai pegar e... Então tá aqui, ó. A massa tá aqui. Você vai pegar e vai virar. Pega um lado assim e vira. Pega o outro lado e vira. Pega o outro lado e vira. Pega o outro lado e vira. Vai virar meio que uma bolota disforme. Vai virar uma bolota meio disforme de massa. Deixa ela ali 1 segundinho. Não se esqueça de polvilhar ou de farinhar a base onde você fizer para não grudar. Tá? Não tem problema que ela fique com essa mistura da massa das 12 horas com um pouquinho dessa massa crua que está ali. Não tem problema nenhum. Enquanto isso, você vai pegar a sua tigela, que no caso ali vai estar vazia, para facilitar depois, para colocar no forno, tá? Você dá uma limpada, lava bem rapidinho,
E pode untar com um pouquinho de óleo ou azeite, dá uma misturada, porque ela vai escorregar depois bem mais facilmente na hora de ir para a panela, tá bom? Simples. Tá aqui, formou aquela bolota, pega a bolota e joga de novo na tigela onde você estiver fazendo. Cobre e vai esperar mais 2 horas. Deixa o tempo por mais 2 horas. Então foram 12, de 12 a 18 horas, mais 2 horas. Deixa ela lá. Pode ir andando. Você vai ver que maravilha. Ela vai crescendo um pouco mais. Tá? Então, deu as 2 horas. Ou melhor, um pouco antes das 2 horas, uma meia hora antes, liga o forno. O forno está bem quente. Liga o forno no máximo. Para o forno estar bem quente quando for a hora de levar o pão para dentro do forno. Então, você ligou, né, depois de mais ou menos 1h30, que está lá a massa descansando, deu 2 horas. Deu 2 horas, então, desculpa. Deu 1h30, você mete dentro do forno o quê? O forno dentro do forno. Esse é um segredo fundamental desse pão, que vai ficar com jeito até meio de pão italiano. Você vai usar, no meu caso, eu uso... Opa! Caiu. Eu não sou uma pessoa das mais jeitosas. Você vai usar uma panela que possa ir ao forno. Então, no meu caso, eu uso essa panela de barro. Pode ser uma panela de ferro, pode ser uma panela de cerâmica. A panela tem que poder ir ao forno e tem que ser grande o suficiente, tá vendo o tamanho dessa aqui? Para caber a massa, tá? Para caber a massa do pão. Então, vamos pensar que essa panela vai estar colocada dentro do forno, então ela vai ficar lá já meia hora antes de ser a hora, né? Então deu 1h30 em que está descansando novamente o pão. Você põe a panela ali dentro. Espero que esteja bem claro para todo mundo, mas ó, tá na descrição do vídeo, tá a receita passo a passo, e no vídeo que vocês vão ver, pode ver várias vezes, pode ver esse vídeo várias vezes, é super explicado e até bem mais rápido do que esse que eu estou fazendo aqui. Eu sou um falador. Depois de 1h30, então, você vai tirar essa panela de barro, de ferro, de cerâmica, a panela que você que puder ir para dentro do forno, você vai tirar com muito cuidado. Esse é o momento mais complicado de fazer o pão por causa do risco envolvido, que é o risco de queimadura, e risco de queimadura grave. Uma vez eu só rocei. Bom, quem está na cozinha sempre, né, está sempre queimado. Isso aqui é queimadura da semana passada. Mas queimou feio. Uma vez eu ralei assim quase nada. Então, você vai pegar, se tiver dessas luvas de cozinha, luvas térmicas, você pega uma em cada mão. Se não tiver, 2 panos de prato, mas bem dobrados mesmo. Tira a panela de dentro do forno, coloca em cima do fogão, destampa, e aí você vai pegar a massa que está na tigela e virar aqui dentro. Uma dica, eu costumo fazer assim, eu pego um pouco de aveia em flocos, ou pode pegar farelo, que é baratíssimo, e jogo um pouquinho no fundo dessa panela que está lá, né, quentíssima. Tudo isso muito rapidamente, tá? Para não perder o calor. Eu jogo no fundo para ajudar a não grudar. Tá? Então você vai pegar e vai virar a massa aqui dentro. Como é que você vai virar? Eu, no começo, tomava uma coisa assim de... ia pegando, ia aquele negócio desmontando para jogar aqui dentro. Agora já desenvolvi uma habilidade tal que eu pego a tigela e da tigela mesmo eu viro aqui direto. Virou, tampou, vai para dentro do forno. Meia hora com a panela tampada dentro do forno. O forno dentro do forno. Esse é um segredo do pão. Porque vai estar muito calor aqui dentro. Muito calor aqui dentro. Meia hora. Aí daí meia hora você vai lá. Tempo, gente. Tempo. Maravilhoso. Daí meia hora você vai lá, abre o forno e com a luva ou com um pano de prato, você tira a tampa. Você tira a tampa da panela. E você vai ver uma maravilha. Aquele pão, aquela massa vai ter crescido ainda mais, só que ela vai estar branquinha. Vai estar ainda branquinha. Então você tira a tampa, bota a tampa fora do forno e aí você deixa lá. Quanto tempo você deixa lá? Ó, de meia hora a 40 minutos.
meia hora se você gosta do pão mais clarinho, 40 minutos se você gosta do pão mais escuro, com a casca mais dura, ok? Acabou. Acabou. Dali meia hora, 40 minutos, tá pronto. Aqui, ó. Esse aqui eu comecei a fazer. Eu só tive a ideia de que ia fazer um pão para mostrar como ele fica ontem, quando já era de manhã. Então, eu comecei a fazer às 9 da manhã. Ele ficou pronto quase meia-noite, porque ele ficou de 9 da manhã até 9 da noite, descansando, de 9 da noite até 11 horas no segundo descanso, e aí só foi para o forno às 11. Acabou meia-noite mesmo. Acabou já nesse 3 de abril, maravilhoso. Então, tá, este pão, tá? Esse pão. É uma alegria tão grande a hora que essa transformação acontece. Aí você pode... Eu, na verdade, nunca tinha reparado isso na receita. Reparei hoje. Você pode pegar uma... Eu uso isso aqui para fazer cookie. Faço bastante cookie. Então, porque o cookie é fundamental sair do forno e você deixar que ele esquente. Que ele esfrie e endureça fora do forno, né? O segredo do cookie é tirar ele mole ainda. Então, mas eu na verdade, nunca usei isso aqui. Estou usando só porque está na receita aí. Sugestão do Ladislau, ou do nosso padeiro americano, Larry. E aí você pega, mais uma vez, muito cuidado. Em geral, vai estar solto. E vira... Tá certo? Se não tiver totalmente solto, você usa uma espátula. Tá? No meu caso, eu já tirei ele e botei ele de novo aqui só para mostrar. E pronto, tá aqui o nosso pão. Minha panela linda de barro. Deixa eu ver onde você vai. Pronto, vem aqui. Deixa eu aqui. E aí, ó, tá aqui o nosso pão. Tá? Ele pega o formato da panela. Tem vezes que eu fiz que ele ficou mais alto. Ele ficou um pouquinho mais alto. É essa farinha. Ele tá bonitão, ele tá lindo. Vai depender muito da qualidade da farinha. Caiu. Depois eu vou recolher isso aqui. Caiu todo. Porque isso fica no fundo. Um pouco do... Você pode limpar depois que esfria. Se vê que, ó, você não vai esperar esfriar. Ninguém espera esfriar. Ninguém aguenta esperar esse pão esfriar. Aí você pega, tô pegando aqui minha tábua, você pega e vai partir o pão. Vai esperar um pouco, né? Só para ele não estar fervendo. Né? E existe um tempo do cozimento também, olha, o último tempo. O penúltimo tempo. Que depois tem o último tempo, que é o tempo da comida. Então, você vai pegar o seu pão, cuidado que vai estar quente. Deixa, depois que ele já tiver dado uma esfriadinha, mas ainda vai estar quente, que ele... E vai... Ai, delícia. E vai partir o pão. Agora ele tá frio, porque ele ficou pronto ontem à noite. E vai partir e partilhar. Aí depende do gosto de cada um. Um pão desse quente com manteiga é uma maravilha. E eu vou fazer amanhã, sábado, que vai ser um dia de grande celebração nessa casa. Eu vou ter 2 pães, né? Esse aqui, se sobrar, e esse aqui. Que eu comecei, então, só lembrando, né? Agora um pouquinho antes de 6 da manhã, quando for mais ou menos 6 da tarde, eu vou tirar para dobrar. Olha aqui, ó. Então, vai ter brusqueta aqui amanhã. Vai ser uma maravilha com este pão. Ou com pão, ou com ele todo quentinho amanhã. Aqui, ó. Veja como ele fica. Tem cara de pão italiano mesmo. Né? Esse pão eu deixei menos tempo. Deixei só os 30 minutos. Então, ele não tá tão escuro, a casca tão dura, mas ele pode ficar lindo, né? Aqui o nosso pão. Nosso pão da vida. E aí, gente, sentou na mesa. Se tem mais de 2 pessoas, acabou, o pão vai acabar na hora. Vai acabar na hora, eu garanto. Os pães mais gostosos que você terá comido na vida. Toda vez que eu faço, as pessoas adoram, gostam muito, eu mesmo gosto demais desse pão. Tá aí. O pão da vida. O pão da vida. Hoje não vamos fazer meditação. Nós fizemos meditação o tempo todo. Fazer este pão é uma grande experiência de meditação. Porque é isto. A meditação é contemplar o trabalho do tempo. Então, que a gente contemple o trabalho do tempo acontecendo sobre a massa do pão. Acontecendo sobre nós.
sobre as nossas famílias, nossos amores, nossas comunidades, sobre o Brasil, sobre o planeta, que nesse mundo geme as dores de uma civilização que esqueceu que nós somos farinha, água, sal e fermento. Nada além disso. É isso aí, gente. Aproveita. Partilhe com os seus. Paz e bem. Paz e bem. Ah, a receita está aqui na descrição do vídeo, tá? Paz e bem.